A paz do Senhor Jesus. Como você está? Você está bem? Eu espero que sim, com certeza. Mas hoje eu vim trazer um estudo que é muito relevante para as nossas vidas, principalmente para nós cristãos. Hoje eu vim falar com você sobre a mentira. Coisa terrível, hein? E quais são os seus males? Pois escute o que eu vou te dizer. A mentira é um dos piores males do mundo, pois a mentira ela é sedutora, aparentemente mais fácil e cheia de vantagens. No entanto, meus irmãos, ela é com certeza a principal arma do diabo para nos afastar de Deus. Você sabia disso? Você que tem o hábito de andar mentindo, você sabia que a principal arma de Satanás, do diabo, é para nos afastar de Deus, é a mentira? Hoje em dia é muito difícil encontrar alguém que não use a mentira para beneficiar a si mesmo. Infelizmente, até entre os cristãos. Sendo assim, eu penso, será que nós devemos nos conformar com isso? De forma alguma. Por isso, queridos, nesse estudo bíblico você vai ver qual é a origem da mentira, como o cristão deve lidar com ela, né? Qual a sua relação com as obras das trevas. Por isso eu te peço, não pare não, vá até o final, aproveite e aprenda sobre esse assunto. Qual é a origem da mentira? Qual é a paternidade da mentira? A paternidade da mentira não é atribuída a Deus. O pai da mentira, isto é, o seu criador é o diabo. Lá em João capítulo 8, 44, você pode conferir na sua Bíblia. É nele que está a origem. Não é em vão que ele tem esse nome, diabo. A palavra diabo, você sabia que ela é originária do grego? E tem como nome diabolos, que significa caluniador ou acusador. A primeira mentira que Satanás soltou, que ele falou, que ele contou, foi lá no Jardim do Éden, quando ele falava com Eva. Ele induziu o casal ao erro e, consequentemente, à morte e ao pecado a entrar assim sobre a humanidade. O Senhor Jesus afirma que o diabo ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Sendo assim, nós podemos entender que mentir é uma forma de assassinato. Quando mentimos, assassinamos a verdade, matamos a verdade. No diabo não há verdade. A única linguagem que ele conhece é a mentira. Levando em consideração que o sistema de vida do mundo, está sob o seu domínio. Então ele se utiliza de diversos elementos para mentir à humanidade. São formas de conduzi-la ao erro, assim como ele fez com Adão e Eva. Eu já ouvi alguns cristãos dizer, principalmente os cristãos estudiosos, a Bíblia é a mãe de todas as heresias. Essa é uma afirmação que tem um erro tremendo, irmãos, tremendo, um erro grandioso. Lá em 1 João, no capítulo 2, no versículo 21, o apóstolo João diz que nenhuma mentira procede da verdade. A Bíblia é a verdade, a palavra santa de Deus, embora Satanás a utilize frequentemente para criar ou embasar os seus enganos. A fonte não é a Bíblia, é ele mesmo, é o próprio demônio. Vamos falar agora sobre o cristão e a mentira. Agora, que nós já sabemos qual é a origem da mentira, nós vamos analisar a forma como o cristão deve lidar com ela. A igreja de Éfeso, o apóstolo Paulo, ele diz que cada um, lá em Efésios, capítulo 4, 25, ele diz que cada um deve abandonar a mentira e falar a verdade. Então não podemos mentir. Somos testemunhas de Jesus, que é a expressão da luz e da verdade. Como é que um crente, como é que alguém que um dia aceitou Jesus, que um dia ergueu sua mão, se é que ergueu, se é que confessou,
Porque tá tão banalizada essa coisa, né, de aceitar Jesus, essa verdade que tem que ser feita, que é tanta gente, né, que você fica, meu Deus, realmente quem é e quem não é. E é mediante as atitudes dessas pessoas que então nós conhecemos e sabemos quem é e quem não é. Porque o que eu conheço de crente que gosta de mentir, o que eu conheço de pastor mentiroso, de pastora mentirosa, de missionário mentiroso, missionário dizer que é missionário sem ter recebido a unção. Chega na igreja, missionário fulano, missionária cicrana, e a unção de missionário tá mentindo. Tá mentindo. Porque missionário, qual é a missão que você faz? Então, o que você vê de pessoas pregando uma coisa e vivendo outra, mas é para cumprimento da palavra de Deus. Mas nós que somos cristãos, nós que precisamos de Cristo, nós que vivemos essa palavra, temos que ter muito cuidado com a mentira. Às vezes você não quer ir para o culto e inventa, eu estou sentindo isso, eu estou com isso, eu não vou porque eu vou resolver isso. Eu vejo isso há muitos anos nas pessoas. É muito melhor você falar a verdade. Eu não quero ir porque eu não estou com vontade. A pessoa bateu alguém na minha porta, você diz para um filho, para alguém, fala que eu não quero ver essa pessoa. Vai melhor você chegar lá, abrir o portão, eu não quero te ver, estou te devendo, mas não tenho dinheiro, no dia que eu tiver eu te pago. Essas coisas vão minando a nossa fé, a nossa comunhão com Deus. Temos que estar juntos de Deus, temos que, aleluia, buscar, não mentir, atender as pessoas, atender a ligação, né? Porque se o telefone está tocando, você está vendo, por que você não atende? Para dizer que não está é mentira, porque você está vendo. Então isso é mentira. Para com isso. Viu? Para com isso. Nós fomos chamados para ser luz do mundo e sal da terra. Nós somos o corpo de Cristo, a igreja. Qualquer cristão que seja depende de Cristo. Depende de uma vida de comunhão com Cristo. Qualquer cristão que seja dependente ou praticante do engano precisa nascer de novo. Tem pessoas que é dependente da mentira. Lá em Apocalipse, a Bíblia, está escrito que tem crente que ama. Tem crente que comete mentira, mas tem crente que ama a mentira. Viu? Tem crente que ama mentir. Tem uma facilidade, uma língua solta, parece que comeu o quiabo, e de repente está mentindo e sorrindo, e sabe aquele olharzinho baixo. Não engana quem é espiritual, não. Só engana quem é carnal. Igual a você. Porque existe 3 tipos de cristão. O cristão carnal, o cristão natural e o cristão espiritual. Então, qual desses você é? Dentre tantas coisas, nós temos que ter a consciência que precisamos de um renovo, né? Você que pratica essas coisas precisa nascer de novo. Quando o apóstolo João, ele viu os céus abertos lá na ilha de Patmos, o anjo lhe mostrou os santos que haviam morrido e que agora estavam diante de Deus. Dentre tantas, mas tantas coisas, eles tinham algo em comum. Apocalipse 14:5, leia. Mentira nenhuma foi encontrada em suas bocas, são imaculados. Não precisamos mentir para resolver nossos assuntos. Precisamos falar a verdade. Sempre a verdade, pois somos filhos da verdade. A mentira e o anticristo tem tudo a ver com ele. O espírito do anticristo, ele opera principalmente por meio da mentira e do engano. Leia aí 2 Tessalonicenses, note, meu irmão, leia. No capítulo 2, o que está dizendo? O seu grande objetivo é desviar a humanidade das palavras de Deus, da Bíblia Sagrada, da verdade. Assim como ele fez com Adão e Eva. Ele procura desvirtuar, manipular e trapacear o que Deus nos diz. O Senhor disse a Adão que não comesse o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal.
Mas a serpente maligna, ela distorceu as palavras e disse a Eva que eles não morreriam, mas eles seriam conhecedores do bem e do mal, né? E assim seriam como Deus. Então a proposta do diabo nos nossos dias é a mesma: pegar aquilo que Deus diz através da sua palavra e dizer, não é bem assim. E falar que não é desta forma. Bendito seja o nome do Cordeiro. E com isso, ele procurar enganar, ele procurar distorcer aquilo que Deus fala para nós, aquilo que Deus, aleluia, tem para as nossas vidas. É dessa maneira que se manifesta o espírito anticristo. Como o próprio nome diz, ele é contrário a Cristo, anticristo. No entanto, essa manifestação de engano que se dá por meio de imagens, né, que se dá por meio de imagens de escultura que curam, que faz operações e maravilhas feitas por médios, bruxarias e etc. Elas são, na verdade, a permissão de Deus. É isso. Mas por que Deus permite? É uma forma, meu irmão, de julgamento contra aqueles que ouvem a palavra e escolhem não crer nela, naquilo que ele diz. Perceba que no deserto Moisés enfrentou este cenário. É verdade. O Senhor lhe deu poder para transformar a vara em serpente. Então, quando o Senhor, ele dá esse poder a Moisés para transformar a vara em serpente, da mesma forma os feiticeiros egípcios o fizeram, transformando as suas varas em serpente. Um detalhe, no entanto, é bom demais a gente ressaltar, é que a serpente de Moisés, aleluia, devorou as serpentes dos egípcios, ou as serpentes egípcias. Isso ocorrerá sempre. O diabo pode até manifestar algum poder e influência em algumas pessoas, mas o poder de Deus irá sempre devorar o poder de Satanás. O poder de Deus irá sempre devorar ele e aqueles que seguem a Satanás. A mentira, ela irá para o juízo final. Quem mente vai para o juízo final. Quem mente vai participar de um grande julgamento. Temos que ter muito cuidado. Certo dia, um professor estava aplicando uma prova e os alunos todos estavam ali em silêncio, tentando responder as perguntas com uma certa ansiedade. Faltavam uns 15 minutos para o encerramento e um jovem levantou o braço e disse: professor, pode me dar uma folha em branco? O professor levou a folha até sua carteira e perguntou-lhe por que queria mais uma folha em branco. E o aluno falou: é que eu tentei responder as questões e rabisquei tudo, fiz uma confusão danada. E eu queria recomeçar outra vez. Apesar do pouco tempo que faltava, o professor confiou no rapaz, deu-lhe a folha em branco e ficou torcendo por ele. A atitude do aluno causou simpatia ao professor, que tempos depois ainda se lembrava daquele episódio simples, mas significativo. Assim como aquele aluno, nós também recebemos de Deus, a cada dia que passa, uma nova folha em branco. E muitos de nós só temos feito rabiscos, confusões, tentativas frustradas e confusão terrível. Outras pessoas apenas amassam essa nova página e arremessam lá dentro da lixeira, preferindo a ociosidade, gastando tempo na inutilidade. Talvez hoje fosse um bom momento para começar a escrever nessa nova página em branco uma história diferente, visando um resultado mais feliz.
Assim como tirar uma boa nota depende da atenção e do esforço do aluno, uma vida boa também depende da atenção e da dedicação de cada um. Não importa qual seja a sua idade, a sua condição financeira, a sua religião, tome essa página em branco e passe sua vida a limpo. Escreva hoje um novo capítulo com letras bem definidas e sem rasuras. E, principal, que todos possam ler e encontrar lições nobres. Não se preocupe em tirar nota 10, ser o primeiro em tudo. Preocupe-se apenas em fazer o melhor que você puder. Pense que, mesmo não tendo pedido, Deus lhe oferece uma outra folha em branco, que é o dia de hoje. Por isso, não se permita rabiscar ou escrever bobagens nessa nova página e nem desperdice-a. Aproveite essa nova chance e escreva um capítulo feliz da sua história. Use as tintas com lucidez e coragem, com discernimento e boa vontade. Não poupe as palavras dignidade, amizade, fraternidade, esperança e fé. Assim, ao tentar escrever, e quando você terminar de escrever esse novo capítulo da sua vida, você não verá rasuras e nem terá que escrevê-lo, porque foi escrito com a nobreza e com a sabedoria que Deus te deu. Pense nisso, aproveite esse dia e ame com todas as forças o seu coração, sem restrições, sem ver defeitos ou tristezas. Conjugar o verbo amar é escrever uma história feliz. Não espere que a melhoria, a prosperidade e o bem-estar caia do céu milagrosamente, sem você fazer nenhum esforço. Tudo tem um preço. Tudo nesta vida de verdade tem um preço. E este preço é você conquistar, é você buscar fazer uma participação muito grande e você verá que o seu esforço valeu a pena. São muito potentes os talentos que você dispõe, ainda não explorados pelo seu pensar e pelo seu sentir. E muitas são as suas possibilidades de crescer e de conquistar o que mais quer ou o que mais você precisa, chegando à felicidade. Basta que você não amasse e nem rabisque de forma inconsequente essa página em branco chamada hoje. Fica bem e saiba que Deus está te vendo. Tenha fé e acredite.